Lucas 11, capítulo 1, irmãos. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Agora você vai lá para Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. O texto nos diz assim, queridos: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto, amados, de Mateus 6, de 9 a 11, que acabamos de ler, ele possivelmente é a oração mais conhecida do mundo, a oração do Pai Nosso. E tanto Lucas quanto Mateus registraram um momento de que Jesus ensinou essa oração que é modelo para os cristãos. E lá em Lucas revela, Mateus não, mas Lucas revela que a oração ensinada por Jesus, ela vem após um pedido de um dos discípulos que lhes ensinasse a orar. Inclusive, ele também revela, com a sua pergunta, que João, que é João Batista, ensinava os seus discípulos a orar. E ele gostaria que Jesus fizesse o mesmo com eles. Então, a oração do Pai Nosso surge dessa inquietação, desse desejo de um discípulo de Jesus de aprender a orar. E aí Jesus, então, ensina essa oração, dizendo: portanto, vós orareis assim. E aí ele começa a oração. E eu quero, antes de olhar diretamente para o texto, eu quero fazer pelo menos uma consideração com você nessa noite. Quando eu fui ao Rio agora há poucos dias, participar de um congresso, a primeira ministração foi de um pastor chamado Roosevelt. Ele é um plantador, um jovem plantador de igreja no estado do Rio. Inclusive amigo do Jason, eles se formaram, são contemporâneos. E o sermão dele era o seguinte: o segredo da multiplicação de discípulos. O segredo da multiplicação. Eu ainda brinquei com ele: rapaz, eu nunca vou contar nada para você. Porque você é capaz de chegar diante de um auditório grande e contar o segredo para as pessoas todas. Então esquece, eu nunca abro o coração com você. Você seria a última pessoa que eu pensaria em abrir o coração, porque você é aquele cara que conta o segredo. E o segredo que ele contou da multiplicação de discípulos, na visão dele, passa diretamente por uma vida de oração. E o sermão pregado por ele ficou no meu coração, e Deus tem trabalhado na minha vida a partir do que ele pregou, de um jeito bastante forte. E nós temos construído tantas coisas bacanas aqui na igreja. Obrigado, Léo. Temos construído tantas coisas boas, bacanas, edificantes. Vê aí uma turma formando, quantas famílias abençoadas, quantas crianças que se tornarão jovens e adultos abençoados, porque pessoas pararam para estudar questões tão importantes para a sua vida à luz da Bíblia. Os casais de surdos que nós vimos aqui, vibramos. E tantas outras coisas que têm acontecido aqui em nossa vida, em nosso meio, nesta igreja. Mas eu tenho um sentimento, irmãos, que nós não viramos a chave ainda como igreja.
Eu tenho um sentimento que nos falta alguma coisa. Se eu tivesse ministrando aqui só para atletas, e eu louvo a Deus que a gente tem um número considerável de atletas hoje, eu ia dizer que a gente está fazendo força para jogar. A gente está jogando e está competindo, mas nós estamos fazendo força. A jogada sai com dificuldade ainda. E eu tenho buscado respostas em Deus de como orientar a igreja e conduzir a igreja e como dirigir a igreja ouvindo a Deus, conduzir a visão de Deus para esta igreja. E algumas coisas têm vindo, irmãos, e vocês têm ouvido. Uma delas é a nossa desconexão com a realidade social da cidade, e nós estamos em busca de corrigir isso. Nós precisamos nos envolver com as necessidades da cidade. Nós precisamos chorar pela cidade. Nós precisamos ir ao encontro daqueles que mais sofrem. Mas ainda assim, não me parecia estar completa a resposta de Deus. E aí veio muito forte, e compartilhando algumas coisas com a Sandra, Deus tinha colocado isso no coração dela também, de que nós não viraremos a chave de muitas coisas que nós poderemos virar e de muitos sonhos que estão no meu coração e no coração de muitos aqui, se nós não mudarmos a nossa perspectiva, a nossa prática em relação à oração. É difícil ter alguém na igreja, que esteja há algum tempo na igreja, que não tenha ouvido a importância da oração na vida do cristão, no desenvolvimento dele, etc. Então não é exatamente porque nós não saibamos que a oração é algo importante, mas é porque para nós nos acostumamos a uma ideia de que nós podemos fazer as coisas e viver na igreja e caminhar tendo essa área ainda que enfraquecida, ou adormecida, ou amortecida, ou menor do que nós gostaríamos que fosse. São poucos os cristãos que você conversa com ele e que estão muito felizes com a vida de oração que têm. Poucos. Existem. Pessoas que estão bem satisfeitos e que são muito robustos, se desenvolveram fortemente nessa área. Mas a grande maioria da igreja, quando você conversa, quando esse assunto vem, nós conversamos, e quando eu pergunto, ou a própria pessoa já diz, há uma ideia de que é preciso avançar, que é preciso crescer, que é preciso resgatar para alguns e para outros aprender. Então é com tudo isso de pano de fundo, com tudo isso nos bastidores, do meu próprio coração que eu estou abrindo aqui para você, do meu entendimento a respeito da nossa igreja e do caminho que Deus tem para nós, é que nós estamos diante de um grande desafio. Para que haja mudança mais significativa e profunda na saúde da igreja, é muito mais do que mexer com princípios, metodologias, treinar líderes e etc. Nós precisamos reaprender, alguns, e outros aprender a um desenvolvimento mais adequado do nosso relacionamento com Deus através da oração. Então é com isso em mente que eu quero conversar e compartilhar com você nessa noite. O primeiro destaque que eu quero dar. Quando eu leio Lucas 11:1, que foi o primeiro texto que lemos, me dá uma sensação de que um sujeito que já caminhava com Jesus, que andava com Jesus, que era ensinado por Jesus, que viu Jesus operar milagres, maravilhas, ensinar como ninguém ensinava, enfim. Parece que dá um insight nele, um estalo. Eu preciso aprender a orar. Eles estavam aprendendo muitas coisas com o Senhor, mas ele tem o sentimento de que havia algo que ele ainda não tinha aprendido. E ele então tem a humildade e a clareza de pedir a Jesus: me ensina a orar. Mas se nós pensarmos que aqueles homens, em sua grande maioria, se não todos, eles haviam sido ensinados em suas famílias a orar desde criança.
Se tem uma coisa que o judeu é ensinado desde pequenininho, é a orar. E ele é ensinado pelo pai, pela mãe, pelo núcleo familiar. A instituição religiosa, o modelo religioso, o chama para a oração. Nós vemos vários relatos bíblicos das pessoas, inclusive Jesus, indo a algum lugar de oração. Então, quem estava perguntando para Jesus como é que a gente faz para orar, me ensina a orar, não era alguém que nunca tinha ouvido falar disso. Não era alguém que não conhecia do tema. Não era alguém que, mas puxa, ninguém nunca parou e me ajudou com isso. Aí você pode dizer, mas talvez aquele discípulo que fez a pergunta não soubesse, pastor. Tá bom, eu vou dar meu braço para você torcer. Mas por outro lado, eu vou pegar algo seu também. Mas Jesus não responde só para ele. Quando Jesus diz, vós orareis assim. Então, ainda que a dúvida fosse de um, ou a coragem de pedir isso para Jesus fosse de um só, a resposta de Jesus engloba a todos. E eu creio que também a nós, discípulos dele. E aqui talvez comece a grande lição, ou a grande questão que eu quero tratar com você. Porque eu fiquei com um sentimento de que muitas vezes nós estamos como esse discípulo, que está perto de Jesus, que está ao lado de Jesus, que tem aprendido de Jesus, que tem visto Jesus fazer maravilhas, visto Jesus atuar de diferentes formas e maneiras, com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, mas não necessariamente nós já tivemos aquele estalo, aquele insight, aquela ideia, não caiu a ficha de que nós precisamos e devemos aprender a orar com Jesus. De que nós podemos ser bons membros da igreja, nós podemos participar de PGMs, nós podemos fazer um monte de coisa, mas se nós não aprendermos a orar, nós vamos viver a nossa relação com Deus e, como consequência, com as pessoas, numa dimensão menor do que aquela que Deus escolheu para nós. Ele deseja rever alguns conceitos da sua religiosidade. Quando ele pede para Jesus ensiná-lo a orar, ele está dizendo, Jesus, diante da vida que você tem, diante do teu modelo, eu que já te vi orar tantas vezes, te vi sair para orar, para ficar sozinho, já vi você sair, levar 3, você já orou conosco, o que você faz eu nunca tinha visto, então eu preciso rever o meu conceito, o meu valor, a minha prática. Me ensina a orar. O sentimento que eu tenho quando eu leio Lucas 11:1 é de que ele quer, de que a oração passa a ter um significado novo para ele, algo novo vem para ele quando ele começa a perceber o quanto Jesus orava e como Jesus orava. Porque era o modelo que estava à frente dele. Ao ver a vida de oração de Jesus, ele percebe que aquilo que ele conhecia, aquilo que ele havia construído, era pequeno, era insuficiente, precisava ser revisto. E ele queria construir segundo o modelo de Jesus. Então, a primeira pergunta que eu tenho para nós essa noite é se nós estamos querendo que Jesus nos ensine a orar. Se nós, de fato, queremos entrar nessa dimensão espiritual da oração. Se nós queremos, de fato, mudar isso em nossas vidas. Ou se nós vamos nos acostumar com aquilo que já existe. Até porque é uma dimensão tão pessoal que é difícil ser vislumbrada pelo outro. Não é o tipo de coisa que o outro vai te dar uma cotovelada e vai dizer, pô, tu está vacilando na fé, o que está vendo contigo? É incomum que isso aconteça a respeito de oração. Se você falar um palavrão na frente das pessoas, eles vão te falar isso. Mas em relação à omissão, ou viver uma dimensão muito aquém, muito rasteira, muito baixa, desse aspecto do teu relacionamento com Deus, a pessoa tem que ter muita intimidade contigo, te conhecer de uma forma muito profunda e direta, para ter liberdade de tocar na ferida.
A gente poderia admitir existir um cristão que não ora? Um discípulo que não ora? Ou isso deveria nos causar estranheza? Ou isso deveria soar assim, muito esquisito? Se a nossa fé é em Jesus, se nós estamos ligados a uma religião e nós estamos dentro de um tempo religioso por causa de Jesus, se antes de qualquer coisa os nossos porquês, as nossas respostas é Jesus na nossa vida, porque nós não falamos com Deus em nome de Jesus? Porque nós não falamos com Ele? Porque nós não aprendemos a ouvi-lo melhor? Por quê? Por que é tão mais fácil cumprir uma agenda religiosa, compromissos religiosos, do que parar e ficar com Ele? Outra questão que vem, e é uma segunda consideração que eu quero fazer, é: na visão do discípulo, Jesus não estava ensinando isso ainda. Na minha visão, Jesus estava ensinando da melhor forma, que era sendo modelo e referência para ele. E o simples fato dele ter pedido a Jesus que o ensinasse a orar, é porque ele via em Jesus condições para isso. Eu quero aprender a orar com você. Você é capaz de me ensinar a mudar algo que está muito frágil na minha vida. Mas o que Jesus fazia na frente dos discípulos? Ele orava. Oração, normalmente, não é algo que a gente pensa que seja algo ensinável. É muito da nossa ideia, não, isso é uma coisa minha com Deus, muito do particular. E, portanto, não reproduzível na vida do outro. Mas, lamento dizer, mas isso não é verdade. Jesus foi o modelo e inspiração para todos os discípulos também nisso, e para este. E daí vem o despertar, aí é que cai a ficha. Ele é muito acima. Quando eu olho para a minha vida, diante da vida que ele tem de oração, eu simplesmente entendo que eu não sei. Eu preciso que ele me ensine. Interessante que a questão da oração, ela acompanha toda a vida de Jesus. Eu separei alguns aqui, poucos, irmãos, sem fazer muita força, tá? Sem ficar procurando nos cantinhos, não. Vou compartilhar algumas coisas com você. Tem um momento muito legal. Deixa eu ver se eu estou com a referência certa, que é o batismo de Jesus. Batismo de Jesus. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Que horas que o céu se abriu? Quando Jesus estava orando. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, o que me dá muita alegria. Então você tem aqui um passo marcante. Jesus não tinha pecado nenhum, não deveria ser batizado. E quem o batizou sabia muito bem disso. Tá brincadeira, eu que preciso ser batizado, vou te batizar nunca. Não. E eu quero deixar isso como modelo e como ensino. Jesus é batizado. E quando Jesus está orando, o céu se abre. Será que não tem um ensino importante aqui para a nossa vida? Quando que o céu abre para nós? Quando que Deus fala de forma mais eloquente? Quando que a ação de Deus toma forma na nossa vida? Olhando por esse texto, quando se ora. Lucas 6, de 12 a 16, esse eu não vou ler o texto com você, mas vou falar dele. Jesus tinha contato com muita gente, mas ele escolheu 12. Como que Jesus selecionou? Contratou uma empresa boa de recursos humanos, nos seus dias, deu o perfil
que ele queria para a função, para que eles pudessem então trabalhar em cima daquele perfil, foi assim. Não, quando você vai ler esse texto de Lucas 6 e você começa a olhar no Evangelho, em outros, você vai cruzando as informações que um registra e outro, algo se destaca que antecede a escolha dos 12 que estariam com ele. Ele simplesmente vai separar tempo para orar. Ele vai passar tempo com Deus. Então, diante de decisão importante da vida dele, diante de escolha importante da vida dele, e que afetaria a vida de tantas pessoas, para quem ele foi, para onde ele foi, o que ele foi fazer, ele foi estar com o Pai. É muito interessante quando Jesus fala, quando ele olha, ele está falando da colheita espiritual, e os campos estavam prontos para a colheita, e faltava trabalhadores. E o que ele manda fazer para resolver o problema da falta de trabalhadores? Oi? Falem. Não sabem? Para pedir ao Pai que mandasse trabalhadores. A escassez de gente para se envolver com a obra na visão de Jesus, a solução é pedir ao Pai que mande trabalhadores. As colheitas não deixaram de ser feitas porque não existe o que colher. Quando a gente pensa em Joinville, quando a gente pensa no mundo, a colheita não está deixando de ser feita porque não existe o que colher, porque o campo está o quê? Pronto, prontinho. E cabe, na visão de Jesus, pedir ao Pai que envie trabalhadores. E é exatamente o que ele fez. Quando ele se coloca a discipular gente, quando ele se coloca a escolher 12 que andariam junto com ele, é exatamente o que ele faz. Então, o que ele diz para os outros fazerem é exatamente aquilo que ele faz, aquilo que ele escolhe fazer. Ele busca o Pai que mandasse trabalhadores, discípulos. Jesus fez grandes milagres em 3 cidades. Isso a Bíblia dá destaque em Mateus 11. Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Mas os resultados desses milagres não foram o que nós chamaríamos de muito felizes, muito alegres. A obra que Deus fez nessas cidades foi grande. A obra de Deus ali, o testemunho de Deus, o poder de Deus se manifestou nessa cidade, mas não houve quebrantamento. Jesus, então, é rejeitado, a mensagem do reino é rejeitada, de forma veemente. O que Jesus vai fazer depois disso? Orar. É o que você faz quando você é rejeitado? Quando você não é reconhecido, quando a tua vida, tua mensagem, tua construção não tem reconhecimento, é para o Pai que você vai. Quando mesmo você tendo feito coisas, realizado coisas que na sua visão deveria haver um reconhecimento, o que você faz? É para Deus que você vai? É ao Pai que você entrega a sua dor, a sua frustração, a sua luta? Foi o que Jesus fez. Mateus 26, última ceia, último momento que Jesus vai comer com os discípulos. O momento é marcado fortemente por oração e gratidão a Deus. Aí ele vai começar o seu sofrimento, ele vai para o Getsêmani. E a pressão da antessala da cruz, a antessala do sofrimento, da paixão vem. Jesus chama os discípulos para orarem. Os discípulos não conseguem acompanhar Jesus. E ali ele vai soar sangue ali. Ele estava com quem? Com o Pai. Na cruz, Jesus orou. Na cruz, no clímax
do seu sofrimento vicário. Jesus orou. Quando Jesus toma as crianças, irmãos, e os discípulos não querem que as crianças cheguem perto deles. Devia ser porque não era mês das crianças, né? Então, se fosse mês das crianças, que os discípulos iam... Não, isso é mês das crianças, elas podem chegar perto. Jesus a toma, permite que ele tenha contato com ela para abençoá-las, para rogar por elas. E tem um texto que me chama muita atenção, irmãos. Jesus ressuscitou, venceu a morte e vai caminhar lá com os 2 discípulos que vão de Jerusalém para Emaús. Eles conversam, tiram sarro de Jesus, um monte de coisa, beleza. Quando eles param, eles insistem para Jesus ficar com ele, eles vão partir o pão e Jesus vai fazer o quê? Jesus vai orar, agradecendo o pão. E porque ele vai orar, as escamas caem dos olhos de quem estava com ele. É muito impressionante isso. Ele caminhou com eles não viram que era Jesus. Ele falou com eles dialogaram um longo trecho, eles trocaram muitas coisas, eles atualizaram Jesus das últimas que tinham acontecido em Jerusalém, e eles não conseguem perceber que é Jesus. Mas quando Jesus fala com o Pai, quando Jesus ora agradecendo o pão, as escamas caem completamente. Eu peguei alguns, irmãos. Alguns, existem tantos outros. Jesus orou a sós, Jesus orou com os discípulos, Jesus orou à frente dos discípulos. Jesus, toda forma que você pensar que Jesus orou, você vai encontrar no relato da vida de Jesus. Jesus tem uma oração de Jesus que é fantástica também, que é a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus manda tirar a pedra, eles avisam, Jesus, está fedendo já, não mexe com isso não, Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus começa a orar. E a oração de Jesus não é para que Lázaro saísse com vida. Jesus ora agradecendo a Deus, mas Lázaro nem tinha saído. E o que ele agradece, irmãos? Ele agradece porque o Pai o ouvia. Eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Você agradece porque Deus te ouve. Você tem separado tempo com o próprio Deus para agradecer o fato dele ouvir você? É disso que nós estamos falando, irmãos. Que tipo de vida que nós queremos ter com Deus, que não é banhada em oração, que não é regada a oração, e que, portanto, que não é parecida com a vida de Jesus. Que vida nós vamos construir em família, em sociedade? Que vida nós vamos construir como igreja se isso não está presente em nós, se a chama não está acesa? Por qualquer motivo que seja, não há motivo para não estar. Deus quer resgatar, Deus quer acender a chama, Deus quer fazer brotar na sua vida o mesmo que Ele fez brotar na vida daquele discípulo. A resposta de Jesus também é muito intrigante. Não apenas a pergunta é intrigante, mas a resposta é intrigante. E eu vou cruzar com uma outra afirmação de Jesus. Quando Jesus chama os pescadores para serem seus discípulos, quando Jesus chama aqueles homens que eram pescadores profissionais, que era o trabalho deles, e ele diz assim, que aqueles que o seguissem, ele não estava falando só daqueles, mas de todos os que o seguissem, que os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, seriam pescadores de homens. Jesus não está perguntando se eles queriam ser, se eles gostariam de ser, se eles de fato iam... Jesus não está dizendo nada disso. Jesus está dizendo que aquele que o seguisse, ele faria dessa pessoa um pescador de homens. Aí a velha pergunta vem. É possível ser cristão e não ser um pescador de homens diante dessa fala de Jesus? É possível imaginar ter salvação, vida eterna e uma caminhada com Deus, que nós chamamos uma caminhada em paz,
sem que isso esteja presente? Aí eu volto para essa resposta de Jesus. Quando ele é perguntado, ele diz assim: vós orareis assim. Ele dá um modelo. Jesus, na cabeça de Jesus, não passava a ideia de que o discípulo dele não oraria. De que o discípulo dele falou assim: quando me der vontade eu vou orar. Eu não vou orar, eu estou contigo, mas eu não quero orar. Eu vou caminhar do meu jeito aqui, o que eu já sei bastante sobre oração. Não, para Jesus não. Os discípulos dele orariam. Jesus não permite, com a sua resposta, nós ficarmos aqui pensando assim, mas será? Para Jesus não. Quem quer andar com Jesus vai querer orar. Porque Ele é a própria vida, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Salvador, porque Ele é o que perdoa, porque Ele é o que sustenta, porque Ele é o que redime, porque é Ele que tirou a minha vida da cova, porque é Ele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz, porque eu não ia querer estar com Ele. Na visão de Jesus não há mas. Quando Jesus abrange ali todos os discípulos, mesmo quando um só fez a pergunta, mas vós orareis assim. E ele deixa o modelo. Qualquer coisa menor que isso, irmãos, se parece mais com religiosidade do que propriamente com vida com Jesus. E a última coisa que eu gostaria que os irmãos vivessem é uma aparência religiosa sem relacionamento com Jesus. Porque uma aparência religiosa sem relacionamento com Jesus, ao invés de nos conduzir para mais perto de Deus, nos conduz para longe de Deus. Porque nós nos acostumamos a ser religiosos, a despeito de não termos vida com Jesus como deveríamos ter. Então nós nos acomodamos, porque os nossos pares de vida religiosa veem em nós algo que na verdade não é real e que Deus está vendo que não é real. Então, socialmente, nós somos bem aceitos. Socialmente, nós somos queridos. Socialmente, nós estamos bem demais, arrebentando. Quando, na verdade, com Jesus é que é o problema. Mas se a gente tem um problema com Jesus, de que adianta tudo isso? Se essa verdade não está no meu relacionamento com Jesus, de que me adianta estar aqui pregando para os irmãos, ensinando, ou dos irmãos virem, ou nós temos pequenos grupos, ou temos escola bíblica dinâmica, assim, assado, todas essas coisas são boas e edificam, desde que nós estejamos perto de Jesus. Para que a gente quer abrir PEP, irmãos? Dar treinamento para casais, criação de filhos, ter ministério com surdos. Por que nós queremos tudo isso se não for por causa de Jesus, para honrar Jesus, para agradecer Jesus, para glorificá-lo, para cumprir a missão que Ele nos deu? Se o motivo não é Jesus, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Para qualquer coisa. Para que nós estamos vivendo se o nosso motivo não for Jesus na veia? Se faltar Jesus, falta tudo, irmãos. A gente vai ter um aparato bonito, vamos ter uma fachada bem boa, algo bem bacana, que muitos vão elogiar, e que a gente vai querer se enganar de que está bem, que está legal, que está adequado, quando na verdade é vazio. Quero encerrar a minha fala, irmãos. Diz que o pregador fala isso para acalmar a plateia que já está querendo ir embora. Fala, finalmente ele vai terminar.
Mas também diz que quando ele fala isso muitas vezes ele não termina, aí o pessoal já sabe que aquilo não adianta de nada. Então eles nem animados, nem para animar o pessoal adianta mais, porque a chave virou na sua vida. É com Jesus que você vive. Você tem paz de que a chave está virada? Porque qualquer coisa menos do que uma vida com Jesus, nós precisamos parar e rever o modo como nós estamos vivendo a nossa vida. Qualquer coisa menos não tem valor algum. Toda e qualquer conquista, por maior que seja e por mais reconhecimento que deem a você, não vale de nada se não tem Jesus na sua vida. E não é um Jesus histórico. Não, Jesus é aquele que veio, aquele. Não é esse. É Jesus no seu dia a dia. É Jesus no seu coração. É Jesus sendo seu companheiro de trabalho. É Jesus sendo presente na tua família. É Jesus o tempo todo. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco todo dia. E se eu não consigo ainda separar tempo para Ele, como está a minha relação com Ele? Se eu não consigo parar. Alguém já escreveu, eu não lembro quem, já li isso em algum lugar, que se as mídias sociais não trouxerem tantos benefícios, pelo menos elas vão provar uma coisa. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós não deixamos de orar porque nós não tínhamos tempo. Se de tudo elas não adiantarem tanto, mas elas vão provar uma coisa, que nós passamos muito mais tempo nas mídias sociais que com Jesus. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu comecei essa reflexão falando sobre uma chave que eu estou em busca que mude na minha vida, na minha família, na igreja. Se o Senhor não nos quebrantar, se o Senhor não tratar do nosso coração, se o Senhor não nos chamar ao arrependimento, se o Senhor não chamar você a uma mudança de comportamento, talvez nós sejamos uma ótima igreja no sentido da religião, mas não gera vida. É estéril, não transforma. Quero muito chamar hoje a mudança. Deseja virar o jogo. Está percebendo que as coisas, na verdade, a chave não virou, as coisas não aconteceram. Não é porque falta ideia, trabalho, criatividade. É porque falta Jesus mesmo. Uma história com Jesus. Tem tanta ação. Você gostaria hoje de rever isso na sua vida? Eu te desafio a isso nessa noite. Rever tua vida de oração. E a ter Jesus como modelo e inspiração. A mudar isso na sua casa. Muda isso na sua casa. Olha, você que é homem assim como eu, essa responsabilidade é tua, varão. É tua. Deus entregou isso a você. A forma, ensinar teus filhos, tua filha, teu filho a orar. Trazer tua esposa. Desligar a TV. Fechar o notebook, o tablet, desligar o celular. Se colocar diante de Deus. A gente tem ensinado tantas coisas para os nossos discípulos. Mas nós temos ensinado alguém a orar. A nossa vida, quando alguém ora, ela percebe alguém que ora. Senhor, hoje eu
quero, Deus, nessa hora, Pai, diante do Senhor aqui, que a gente se engane, Deus. Que a gente tenha uma atividade, um método novo, um jeito novo, um treinamento. Se a gente não faz o arroz com feijão. E hoje, Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Espírito do Senhor comece a mover mudança em nossas vidas e famílias. Mudança que nos leve para uma intimidade maior contigo, mudança que nos leve a uma mudança de fato do coração, assim, da mente, de dentro para fora, Deus, uma mudança interior mesmo, que se revele em casa, na igreja, mas que seja uma mudança nossa, assim, contigo, Deus. Deus, traz nessa noite, assim, convicção de que isso é pecado, isso que nós estamos fazendo. De que negligenciar o Senhor, o tempo com o Senhor, de que não investirmos contigo, Deus, é omissão, e omissão é pecado. E tantas coisas, Deus, na verdade o Senhor queria nos revelar, nos ensinar, nos acalentar, nos corrigir. E nós passamos batido da Tua presença, Deus. Tem misericórdia, Pai. E opera a transformação. Incendeia o nosso coração, Deus. Incendeia o nosso coração, Pai. Para que nós não apenas tenhamos uma vivência intelectual, mas um relacionamento assim muito apaixonante, muito marcante contigo, que é o Senhor da nossa vida. Obrigado, Deus, por esse confronto que o Senhor nos traz essa noite, por esse desafio, porque eu creio de verdade que enquanto o Senhor estiver investindo isso em nossas vidas, é porque o Senhor tem desejo de transformar-nos e nos fazer mais parecidos com Jesus, o Teu Filho. E eu peço por todos os que aqui nessa noite estão orando ao Senhor agora, pedindo perdão pelos seus pecados, pela sua omissão, e sairão daqui, Deus, comprometidos com o início dessa mudança. Que nós sabemos que também depende do Senhor, Deus. Quantas vezes a gente saiu daqui desejando mudar? Sustenta esse querer na nossa vida, Deus. Sustenta no nosso dia a dia, na semana que virá. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.